Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Que o nome de Jesus seja adorado e glorificado neste lugar, onde a palavra de Deus vai ser pregada. Peço aos irmãos para compartilhar, dê o seu joinha, se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Enquanto Jesus Cristo não vem buscar a sua noiva, a sua igreja, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se inscreva no canal, irmão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, som, ei. Glória a Deus. Bom dia a todos nesta manhã. Louvado e adorado seja o nome de Jesus Cristo. Que o nome dele seja exaltado e glorificado, porque ele é dono de honra, glória e louvor. Mais uma vez estou aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o único que é digno de adoração e exaltação e louvor. Que a palavra de Deus, ela é fiel. Que nós possamos estar cada dia mais buscando a palavra de Deus. Que através da palavra de Deus nós alcançamos a nossa salvação, porque a Bíblia é a regra de fé, para que nós possamos estar firmes até aquele dia que o Senhor Jesus vai nos buscar. A palavra de Deus, no Evangelho de João, Jesus Cristo, ele dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse mundo, ele era trevas, não tinha luz, era tudo trevas, mas o próprio Deus
Ele resolveu sair da sua glória, do seu trono, e ver esse mundo. Esse mundo que era trevas, passou a ter luz. A luz é Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo. Mas nós vivemos um tempo que muitos não querem a luz. Vivem nas trevas e buscam as trevas para a sua vida. Por mais que o Evangelho é pregado, por mais que o Evangelho é anunciado em todo canto, Deus usando seus filhos desde o início do mundo, porque Jesus Cristo, Ele veio para ensinar, para exortar, para que aquele que vive nas trevas possa andar na luz. Mas o mundo não quer a luz, prefere as trevas. E a Bíblia diz, Jesus Cristo dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somente aquele que anda com Jesus Cristo, que abandona esse mundo, que passa a seguir Jesus e viver de acordo como Jesus quer que nós vivamos, esse anda na luz. Mas nós vemos um mundo que as pessoas não querem a luz, preferem as trevas deste mundo, totalmente levando uma vida desordenada, achando que está levando alguma vantagem, achando que a sua vida não vai ter fim, achando que vai viver para sempre. Mas eu quero dizer para você que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Há o tempo de sorrir, o tempo de se alegrar, o tempo de ficar triste, de chorar. Há tempo para todas as coisas. Mas vai chegar um dia que o tempo da sua vida vai acabar. O fim vem. Aí eu pergunto para você, o que você está fazendo para depois dessa vida, para ter uma vida eterna? Porque aqui é tudo passageiro. Aqui tudo vai acabar. E tem uns que acham que vai viver eternamente, mas vive no engano. E o mundo vive no engano e na mentira. E é uma geração, uma nação que não gosta da verdade, mas gosta da mentira. Prefere as trevas do que a verdade. Prefere as trevas do que a luz, que é Jesus. Trocando Jesus por todo aquele que não presta, por aquele que não faz nada para você e para a tua vida e para te trazer a tua salvação. E o fim está chegando. O fim está próximo. E é tempo de conhecer a verdade. E a Bíblia diz em João 8:32, a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É Jesus Cristo, a palavra. O que é que eu estou fazendo aqui? Trazendo a verdade, que é Jesus Cristo. Mas você está preocupado de ouvir? Você está preocupado de ouvir a verdade? Você
prefere viver nas trevas e na mentira. As práticas mundanas, diabólicas desse mundo. E a Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, destruir e matar. E ele está matando muitos. Aqueles que vivem nas trevas. Está tudo limpo. Indo tudo para o inferno. Porque não tem a luz. Os noticiários estão aí mostrando o que aconteceu lá no Rio de Janeiro esses dias. Onde que aqueles que viviam não queriam saber de Jesus, preferiam drogas, bebida, morreram. Mais de 100, só num dia. Por quê? Porque não quer saber de Jesus, prefere as trevas. E é assim que vai acontecer daqui para frente. E aquele que não tiver na luz, vai viver com as trevas, que é o diabo. A Bíblia diz, em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo quer te libertar. Libertar do quê? Das tuas escolhas mundanas, práticas mundanas, as imundícias desse mundo. Jesus Cristo ele quer te libertar. Mas você está afim de mudança? Você está afim de transformação na tua vida? Ou quer viver do jeito que continua vivendo? Nas trevas e nas mentiras e no engano. Mas o Evangelho de Jesus Cristo vai continuar sendo pregado e anunciado. Até o dia que Jesus ele vier buscar o seu povo, a sua igreja. E a sua igreja não é esse mundo, não. Jesus Cristo tem seus escolhidos. Aquele que serve Ele. Aquele que anda com Ele. Aquele que segue Ele. Aquele que tem só Ele como seu único suficiente Salvador. Porque se você não tiver Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, como seu único suficiente Salvador, você não é a igreja de Jesus Cristo. Você não pertence a Jesus Cristo. A verdade é essa que eu tenho que te falar. Se você achar que diz que é de Deus, que serve a Deus, e que vive a glória de Deus com outros deuses, você não é de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E faz a vontade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma geração que não quer saber da verdade, foge da verdade, porque não quer ser liberto, porque esse mundo se oferece o que as pessoas querem para satisfazer a sua carne. Que a Bíblia diz que nós temos que ser limpos das coisas desse mundo, abandonar nossos desejos carnais e viver para Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele disse, ele deu uma ordem. Essa ordem veio para mim também. Ele disse para os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Se eu fosse você, eu dava crédito na palavra de Deus. Porque
Porque se você não crê que o que está sendo pregado, você já está condenado. E a condenação é essa: que amaram mais as trevas do que a luz. Não está ouvindo para a palavra porque vive nas trevas e quer continuar nas trevas. E não quer saber da luz. Eu quero deixar a palavra para você nesta manhã, que se encontra em Eclesiastes, capítulo 12. A palavra de Deus diz assim, o título diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Aleluia. Capítulo 12. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem aos anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se deixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a moedora, e o gafanhoto for por um peso, e parecer o apetite, porque o homem se vai, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia da prata e se despedeça o copo de ouro, e se despedeça o cântaro junto à fonte, e se despedeça a roda junto ao poço. E o pó volta à terra, como era, e o Espírito a Deus que o deu. Vaidade
de vaidade. Diz o pregador: tu é vaidade. Aleluia. A palavra de Deus está nos orientando que nós nascemos e que nós temos que nos preparar quando nós chegar a nossa velhice. Se assim chegarmos, a palavra de Deus fala para que nós podemos cuidar da nossa vida, do nosso corpo, principalmente cuidar da nossa alma, do nosso espírito. E durante essa trajetória, nós só conseguimos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, se andarmos na luz, que é Jesus. Se andarmos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia disse que é tudo vaidade esse mundo. Tudo. Tudo é vaidade. Tudo que você está vivendo, tudo que você acha que está maravilhoso a tua vida, curtindo, dizendo que está aproveitando, que está bom, e diz que vai aproveitar a tua vida, tudo isso é vaidade, engano, os desejos carnais. Que a Bíblia diz para nós nos cuidar. Mas nós vivemos uma geração que não se preocupa com a sua vida, não se preocupa principalmente com a sua alma e o seu espírito, entregando as vaidades desse mundo, se entregando para a ganância, para a avareza, para a prostituição, para a cachaça, para as drogas, e descambando para o abismo, para as trevas eternas. Por que não quer saber da luz? Porque prefere viver as trevas. Quer fazer mais a vontade do diabo do que a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus faz a vontade de Deus. Mas quem não é de Deus faz a vontade do diabo. É isso que essa geração quer. Fazer mais a vontade do diabo do que a vontade de Deus. Mas teu tempo está acabando. Não é porque você tem um rostinho bonito, não é porque você está curtindo tua juventude, que esse rostinho bonito teu não vai envelhecer. Que não vai chegar o dia que vai chegar ruga no teu rosto. O teu corpo vai se perder na força. E o que você tem feito para que você chegue à tua velhice, uma vida saudável e na presença do Senhor Jesus? O que você tem feito? Aproveitando e curtindo as coisas desse mundo? Fazendo a vontade do diabo? A Bíblia diz em Provérbios 14:12 que há caminho para que o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Às vezes você acha que você está seguindo o caminho, fazendo tudo o que você quer, fazendo com a vontade da carne. Ah, eu estou bem, eu estou curtindo,
Eu estou saudável, eu vou beber, eu vou curtir, eu vou encher a cara de cachaça, eu vou prostituir. Mas é isso aí, só vai estragar com a tua vida. Acabar com o corpo que Deus te deu para ser tempo do Espírito Santo para que você possa cuidar. Mas quem vive nessas práticas, o Espírito Santo não habita dentro dele. Há caminho para o homem, que o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quanto mais você vive com esse mundo, satisfazendo o teu corpo, você está caminhando, antecedendo a tua morte. Além de ter uma morte física, uma morte espiritual, e te distancia cada dia mais da presença de Deus, e não vai entrar na glória do reino de Deus, porque prefere mais as trevas do que a luz. O caminho das trevas só leva à morte. Se você acha que você está fazendo as coisas certas, está na hora de você cair em si e se perguntar e orar e pedir para Deus uma direção. Porque aquele que não procura Deus, aquele que não ora, que não busca a presença de Deus, vive afastado de Deus. A Bíblia diz em Mateus 7, 13 e 14, e fala de dois caminhos. Os dois caminhos que é a porta de entrada dos... E diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E quem anda nos caminhos da perdição são aqueles que querem a porta larga. Mas a Bíblia diz que a porta você salva é estreita. Dois caminhos, a porta larga e a porta estreita. E a porta estreita é aquela que leva o homem a andar de acordo com a vontade de Deus. Que muitos acham difícil. Não quero. Não quero porque eu quero viver da minha maneira, do jeito que eu quero, e fazer as coisas que eu quero, satisfazer a minha vontade. Mas a porta estreita é fazer a vontade de Deus. Se você quer a tua salvação e viver ao lado de Jesus Cristo para todo sempre. E a Bíblia diz que a porta estreita é o que nos leva a Deus. Mas a porta larga está aí, ó. O mundão das trevas, da perdição, está levando a muitos. Por que a porta larga? Pois está fazendo e vivendo da maneira que quer, do jeito que quer, fazer a sua vontade, carnais, essa carne maligna, que um dia vai se acabar, vai se apodrecer,
E como está teu espírito e tua alma? Que esse é eterno. O que você faz aqui hoje, um dia vai ser cobrado. As tuas escolhas, as tuas práticas desse mundo, um dia você vai ter que dar conta. Mas Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é que você está escolhendo para ir ao Pai? A única escolha é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Se você estiver escolhendo outro caminho, esse caminho vai te levar só para as trevas. Esse caminho vai te levar para a perdição. Esse caminho vai te levar para a condenação eterna. Em Hebreus 9:27 diz assim: que está ordenado o homem morrer somente uma vez. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Eu quero dizer para você que não tem escolha. Porque está ordenado o homem morrer somente uma vez. Não tem purgatório. Não adianta você rezar missa do sétimo dia. Não adianta você acender vela. Vai chegar nos dias de finado. Aqueles lá vão esperar o dia do juízo. Assim como os vivos e os mortos vão ser julgados. Quem morreu, já era. Não adianta você ficar rezando, nem acendendo vela, porque o juízo vai ser no último dia. Não adianta ficar purgando, porque purgatório não dá salvação para ninguém. E nem na Bíblia existe purgatório. Isso é invenção do homem. Chega o dia do finado, aquela multidão indo rezar para defunto, para morto. E a Bíblia diz que isso é abominação a Deus, que nós não devemos cultuar mortos. É a Bíblia que diz. Que não devemos fazer culto a mortos. Isso é abominação ao Deus vivo. Está na hora de você abrir teu olho e acordar. Está na hora de você começar a acordar para a realidade. Porque se você morrer hoje, nessas práticas, você não está fazendo a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus é separado de Deus. Os dias de finado estão todos aí, na expectativa. Vão levar flor, vão acender vela. Para quem? Para o morto? Que a terra já destruiu, já está destruindo. E a alma dele?
O que ele fez para se salvar? O que esse morto fez para ser salvo? Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Todos vão ter que ficar diante do Deus Todo-Poderoso. Naquele grande dia. E ali vai ser a sentença. Vai ser a sentença de Deus. Não é padre que vai salvar ninguém. Não é pastor que vai salvar ninguém. Não é bispo que vai salvar ninguém. Não é papa que vai salvar ninguém. Tudo isso, se você estiver colocando a tua confiança em onde, você está perdido. Se você estiver colocando a tua confiança em onde, pecador, você está perdido. A nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Aquele que se entregou a sua vida por mim e por você. Para quê? Para você viver do jeito que você quer? Para você estar na tua vaidade? Jesus Cristo derramou o sangue dele porque você vive na imundícia, vive na prostituição, nas mazelas desse mundo. Você acha que foi para isso que Jesus morreu? Hein? O preço muito caro que ele pagou. Morte. E morte de cruz. O preço caro. Para que naquele dia, os que morrerem com Cristo serão salvos. Mas aqueles que não querem saber de Jesus, não querem saber da palavra, que levam sua vida distraída, não está nem aí para o que está sendo pregado, problema teu. O que importa é que eu estou falando de Jesus. Eu estou falando a verdade do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. O que importa é que a palavra está sendo pregada. Mas a Bíblia já nos alertou. O diabo, ele tampa os ouvidos das pessoas. O diabo, ele cega. É isso que o diabo faz na vida daquele que não quer ouvir. Ele cega, deixa surdo, porque ele quer levar com ele naquele dia da separação. E Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes são aqueles que não querem saber. Os bodes são aqueles que não dão crédito da palavra, que vivem do jeito que quer, da maneira que quer. Não obedece a palavra de Deus, são rebeldes. Ai de ti, geração, que não se importa com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Ai de ti, naquele grande dia, que o Senhor vai fazer a separação dos bodes das ovelhas. E as ovelhas são aquelas que dão ouvido à palavra. As ovelhas são aquelas que dão crédito da palavra, que deixa a palavra entrar no seu coração, que começa a ter mudança de vida, e dizer: Senhor, eu não sou nada sem ti. Senhor, o Senhor morreu por mim. Senhor,
perdoa os meus pecados. Senhor, me entrega a minha vida a Ti, ó Pai. É isso que você tem que fazer enquanto você está vivo. Porque se você não se entregar para Jesus, e amanhã você estiver lá no lugar onde muitos vão te visitar, acabou. Porque o morto está morto. Se morrer por Jesus, está salvo. Mas se não morrer por Jesus, vai ser condenado. É o que a Bíblia diz. E se eu fosse você, começasse a pensar direito na tua vida. Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo. Entrega a tua vida para Jesus enquanto você está respirando. Nesse dia que Ele te der mais uma oportunidade. E você está vivo e respirando. Porque você não sabe daqui a pouco o que vai acontecer contigo. E se você morrer sem Jesus? Hein? Acorda. Se entrega para Jesus. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue seu juízo. Todos vão ter que se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. E ali vem a prestação de conta. Porque Deus ainda está tendo misericórdia. Porque naquele dia não tem mais misericórdia. Jesus Cristo hoje, Ele é nosso advogado. Ele quer nos dar a liberdade. Ele pagou um alto preço. Foi morte de cruz, derramou seu sangue. Por nós, pagou um preço, uma dívida minha e sua, que nós não tínhamos condições de pagar. Essa dívida, o pecado. Mas Jesus Cristo já pagou. Agora depende de mim e de você escolher. Se quer seguir Jesus, ou você quer as trevas, que é o diabo. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. E o tempo está próximo. Os dias estão se acabando. Os sinais estão acontecendo. A Bíblia diz, quando ouvir guerra, falar de guerra, rumores de guerra, terremoto, fome, peste, tudo isso é o início do fim dos tempos. As dores, Jesus Cristo chama como dores de parto. Que as dores vão começando aos poucos. São sinais dos tempos. São sinais dos finais dos tempos. Uma geração que não quer ver. Uma geração que não quer saber. Mas hoje você está ouvindo a verdade. E a Bíblia diz que Deus não terá um culpado como inocente. E você que está ouvindo hoje essa palavra, você já não é mais inocente. Você já não é mais inocente. Arrepende dos seus pecados.
Confesse teus pecados para Jesus Cristo. E diga a Ele: Senhor, me perdoa. E tem mudança de vida. Deixe de fazer o que você está fazendo. Você que vive nas drogas, na bebedeira, na prostituição, abandona. Abandona se você quer ser salvo. Porque no céu não vai entrar imundícia. A Bíblia diz que no céu não entra pecado. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quiser ter uma vida eterna, tenha mudança de vida. Vive para Jesus Cristo. Segue Jesus Cristo. Arrepende dos seus pecados e vive somente para Ele. Pare de viver na idolatria. Pare de viver na prostituição. Se você realmente quer ter salvação, abandona isso aí. Abandona. Porque o dia dos mortos é amanhã. E se você estiver lá amanhã? E se você for para lá amanhã? Quando está a tua vida? É hoje que você tem que se consertar. É hoje. Há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. E você pode morrer hoje. E você o que está fazendo? Você tem se preparado para quê? Para a tua vida eterna onde? Aonde que você quer ter a tua vida eterna? Porque após a morte, esse corpo físico vai acabar. Vai lá para aquele lugar para muitos já foram. Onde o bicho vai correr. Mas existe um corpo espiritual que esse é eterno. E você tem preparado para onde? Há dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Faça essa escolha. Quem vai escolher vai ser você. Para onde você quer ir? Há dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. A porta larga que leva o homem para a perdição. A porta larga é que vai levar o homem todos para a condenação. Mas a porta estreita é aquela que leva a Jesus Cristo. Escolha você. Enquanto você está vivendo, enquanto você é vivo, que após a morte, segue o seu juízo de Deus. Todos vão ter que se prostrar diante do Pai Todo-Poderoso. Todos vão ter que prostrar diante de Deus. Vai prestar conta. E não adianta reclamar mais. Não adianta inventar justificativa diante do juiz. Porque aquele dia vai ser a sentença. Depois da morte não tem mais jeito. Não adianta você ficar rezando e acendendo vela para a morte. Porque isso é abominação a Deus. Isso é culto aos mortos. E Deus não aceita culto a morto. Deus não aceita. Se você estiver fazendo culto para a morte, que não faz nada para você, você está desrespeitando a vontade de Deus. E a Bíblia diz que isso é abominação diante do Senhor.
Quando ele disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, ele disse: vinde a mim que eu vos aliviarei. É Jesus Cristo que vai nos livrar de tudo que não presta desse mundo. Jesus Cristo é a luz. Se você quer andar na luz, viva com Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Segue Jesus, faz a vontade de Jesus. Ou senão você vai viver a tua vida inteira nas trevas e chegar no fim da caminhada, depois da tua morte, você vai ser condenado. E a condenação é essa: que o homem não quis saber da luz, porque preferiu as trevas. A luz é Jesus. Abandonaram Jesus. Não quer saber de Jesus, porque a vontade da carne é maior. O desejo da carne não deixa eu cheguei à luz. Arrependa enquanto você tem tempo. Arrependa enquanto você pode. Porque o fim está próximo. Os sinais estão acontecendo a cada dia. Os sinais estão aí para todos. Pode comer. Todos verem os sinais. Mas o diabo cega. Glória a Deus. A Bíblia diz, em Mateus 22, 29, errais por não conheceres as Escrituras. Lê a Bíblia. Conheça a palavra de Deus para que você saia do erro, do pecado, da imundícia, da bebedeira, da cachaça, da prostituição. Porque a Bíblia, ela vai nos ensinar, vai nos instruir. Erreis porque não conheceis as Escrituras. Porque naquele dia, a oportunidade você tem hoje. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Tem Atos 4:12. A tua única e a minha de todas a opção é Jesus. Não há salvação em mais ninguém. Não existe salvação. É a Bíblia que diz. Se você está duvidando, lê a Bíblia. Porque a Bíblia, lá em João 5:39, a Bíblia diz, a palavra de Deus está lá escrito, João 5:39, examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, leia a Bíblia. Examinai as Escrituras, porque cuideis dela ter vida eterna. E são elas que testificam de mim. Mas não tem preocupado de ler a Bíblia? Ou você não tem tempo de ler as Escrituras? Ou você prefere perder tempo com esse mundo?
vivendo atrás de futebol, atrás das bebidas, e tua vida indo de água abaixo, para destruição. Qual tem sido a tua preocupação? Porque a Bíblia diz, examinar as Escrituras, porque cuideis nela vida eterna. E são elas que testificam de mim. É o que eu estou fazendo aqui. Mostrando o caminho para você. Que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo. Larga desse mundo. Arrepende dos teus pecados. Volta para Jesus enquanto você pode. Porque amanhã você pode morrer como está a tua alma. O que você está fazendo para você garantir a tua vida com o lado do Senhor? Há dois caminhos, o céu ou o inferno. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, a Bíblia diz assim, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Para que teu nome possa estar escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, você tem que se arrepender dos seus pecados, confessar o teu pecado, confessar os teus pecados a Jesus Cristo e viver a vida com Ele e seguir a Ele e falar, Senhor, me entrego minha vida a Ti, ó Pai. A partir de hoje sereis teu. Arrependo meus pecados e vou fazer a tua vontade, não há mais a minha. E aceitar Ele. Ou seja, seguir a Ele. Somente seguindo Jesus que você vai ser salvo. Não importa o passado, mas a partir de hoje, se você tomar essa atitude e confessar que você se arrepende dos seus pecados e vai seguir a Ele, somente assim que teu nome vai estar escrito no livro da vida. Porque se teu nome não estiver escrito no livro da vida, você não estará com Ele. Que a Bíblia é bem clara. E não entrará nela, ou seja, no reino de Deus, alguma coisa que contamine, ou cometa abominação, ou mentira, mas são os que estão escritos no livro do Cordeiro. Por isso você tem que abandonar todas as práticas mundanas. Abandonar tudo e fazer somente a vontade do Senhor. Que muitos não querem abandonar, querem continuar do jeito que está vivendo. Esse é o teu grande erro. Que a Bíblia diz em Apocalipse 22:11,
A Bíblia diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, se suja ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quem está sujo e não quer ser limpo, vai continuar na sujeira. Lembra disso? Quem está sujo e não quer ser limpo, vai continuar na sujeira. Lembra disso? E a Bíblia é bem clara: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem vive na sujeira, vive na injustiça. Quem não quer se arrepender, quem não quer confessar os seus pecados, porque quer viver na imundícia e na sujeira. A sujeira da prostituição, a sujeira da droga, a sujeira da idolatria, a sujeira das mazelas deste mundo. E vive na justiça e vai continuar fazendo justiça ainda. Mas o justo, aquele que se arrepende e quer mudança de vida, esse torna-se o justo e faça justiça ainda. Por isso que a santificação vem através do arrependimento e de mudança de vida, e de se santificar e abandonar as coisas pecaminosas e viver para Jesus, para que seja santo e santifica ainda mais, para ficar preparado naquele dia que o Senhor vier. E muitos hoje já foi. Muitos hoje não conseguiu ver a luz do dia. Muitos hoje já não conseguiu acordar. Mas aquele que estava na injustiça, não tem mais jeito. Não adianta acender vela, não adianta reza, que não tem mais jeito. E não tem purgatório que pode tirar da condenação. E a Bíblia diz, em Apocalipse 22, 12, a Bíblia diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Todos vão ter um galardão, segundo a tua obra, o salvo. Por isso que nós temos que cada dia mais viver em santidade diante do Senhor. É tempo de acordar. É tempo de santificação. Eis que cedo vem. Porque muitos estão achando, mas ele está demorando. Talvez se demora é para você se arrepender. E você não percebeu ainda. Ele te está dando mais uma chance de se arrepender. Mas ele diz: eis que cedo venho. Porque o dia que ele vier, a Bíblia diz que ninguém sabe. Não sabe se é de dia, se é de noite, se é de madrugada. Por isso que eu e você tem que estar preparado para o grande dia. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão e vai pegar muitos de surpresa, achando que ele está demorando. Eu vou para farra, vou fazer o que eu quero, vou curtir, porque ele vai demorar. Mas a Bíblia diz que ele vai pegar esse mundo de surpresa.
Se prepara para o grande dia do Senhor. Que após a morte chega após a morte é o juízo de Deus. Por isso é tempo de se arrepender. E a Bíblia, ela vai nos dizer, em Apocalipse 21, 8, a Bíblia diz assim: mas quantos tímidos, aqueles que não têm decisão na sua vida, aqueles que ficam em cima do muro, porque quem fica em cima do muro não decidiu, é porque está servindo o diabo ainda. Os tímidos, os incrédulos, esses que não creem, não dão atenção na palavra. Essa é a lista. Os abomináveis, o que gosta de contenda, os homicidas, os fornicadores, os que vivem fornicando, marido traindo mulher, mulher traindo seu marido, fornicadores, vive na prostituição, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde, com enxofre. O que é a segunda morte? Ou seja, você vai morrer, vai ser sepultado, como os muitos já estão sepultados lá no cemitério. Vamos à morte. Vai morrer com Jesus ou sem Jesus? E aqueles que estão vivos, que vai morrer um dia, mas a alma vai ser eterna. E o destino dessa alma, a tua escolha hoje. Aquele que morrer com Jesus, vai viver eternamente com Ele. E aquele que não aceitou Jesus, a Bíblia fala que é a segunda morte, que será lançado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que é a segunda morte. Arrependa enquanto você tem tempo. Segue Jesus. E começa a fazer as coisas de acordo com a Bíblia pede. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Examinai as Escrituras, porque cuideis dela ter vida eterna. E são elas que testificam de mim, diz a palavra do Senhor. João 5,39. Que Deus possa abrir a tua mente e teu entendimento. Que Deus possa fazer transformação na sua vida. Amém. Deus abençoe. Que Deus possa começar, Ele quer fazer transformação na tua vida. Mas você tem que querer. Você tem que querer mudança, transformação. Se não tiver mudança, não tem salvação. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Acorda, tu que dorme. Desperta, tu que dorme. Que o tempo de você morrer está chegando. Mas tua alma vai ser eterna. Escolhe hoje para onde que vai tua alma. Escolhe. Aonde você quer passar a vida eterna. Essa escolha é enquanto você está vivo.
Essa escolha enquanto você estiver vivo. Porque depois da morte segue seu juízo. Que Deus te abençoe. Que eu possa ter mudança de vida. Que se arrependa dos seus pecados. Porque Jesus Cristo está voltando. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Graças a Deus. O nome de Jesus foi glorificado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais um dia abençoado. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Importante que a palavra foi pregada e anunciada. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, deixe seu comentário em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.